Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Primeiro vídeo aí, né, do ano de 2018. Sim. Né? E esse ano, se Deus quiser, a gente vai melhorar isso aqui, né, Jean? Não, vai mudar o do grego. Começo de ano, né? Fim de ano é sempre aquele negócio de fazer promessas, né? Pois é, então. Então, quem sabe? A nossa promessa Um aqui... vídeo por dia! Mentira, meio impossível. Mas eu e o Jean, a gente conversou aqui, principalmente nessa área que a gente apresenta livros, né? Sim. Essa parte do canal que a gente faz unboxing, que a gente também apresenta algumas leituras nossas. A gente conversou aqui e a gente está decidido aí a manter uma agenda esse ano, né? Para ver se a gente consegue pelo menos melhorar essa parte editorial do canal. Fica um negócio mais constante para vocês, né? Pelo menos dos livros que nós já temos, né? É. E vamos ver se nós adquirimos mais livros de lançamento aí para fazer um box para vocês. Exatamente. Para você que está chegando agora no canal, se você for lá nas playlists, a gente tem a playlist de unboxing, né? Isso. E também temos uma separada para a questão de livros de leitura mesmo. Isso. A unbox é para lançamentos, né? Isso. E o outro é para dica de leitura de livros que já nós lemos, que nós gostamos, achamos muito bom e queremos compartilhar com vocês aí. E não necessariamente serão lançamentos, serão livros, talvez livros antigos já, mas que através da nossa leitura aí a gente quis compartilhar com vocês. Esse que nós vamos apresentar hoje, acho que é um livro bem antigo, né? Na verdade ele já está na sua terceira edição. Para você que já viu aí a vitrine do vídeo, você sabe que hoje a gente vai falar de escatologia, né? Nós estamos aqui com a Bíblia e o Futuro. Esse livro aqui foi escrito por Anthony Hoekman. Ele é um escritor reformado e apesar de ele ser um escritor amilenista, né, de defender a visão amilenista, ele vai apresentar o assunto de escatologia aqui muito bem abordado. Tá? Não é só porque você pode falar assim, ah, mas eu sou adepto da visão pré-milenista, não, mas eu sou pós-milenista. Não tem problema. Esse livro, ele não vai defender somente a linguagem amilenista, mas ele vai explicar outros pontos da escatologia que vai ser usado em qualquer outra linha, né, Jean? Qualquer outra linha de escatologia que você siga. A vertente principal é o milenismo. Exatamente. Ele vai, inclusive, nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês com detalhes, mas ele vai defender realmente a visão amilenista. Ele vai explicar aqui com a defesa bíblica, obviamente, defendendo por que ele acredita na visão amilenista e vai citar todos os textos bíblicos para que você possa ir enxergando como que a visão amilenista funciona. Olha, eu li esse livro, eu tive a oportunidade de ler esse livro, eu acho que é um dos melhores nessa sessão de escatologia, eu acho que é um dos mais completos, principalmente para você que está ingressando agora na teologia sistemática, nessa área de escatologia, se você quer entender melhor o amilenismo, por exemplo, esse aqui é um excelente livro. É, porque você compra uma teologia sistemática, né? Depende do autor, ele vai falar o ponto de vista dele. Então pode ser que você concorde com tudo dele, menos com a questão do fim dos tempos, né? Exatamente. Na verdade, todo mundo fala que é difícil você achar um autor que você concorda com a visão escatológica dele, né? Porque é uma coisa muito complicada, tem muita vertente, então é difícil achar um cara que escreveu a teologia sistemática e que você concorda com a visão escatológica dele, né? É verdade. Então vamos comprar um livro à parte para isso. Esse livro ele é editado pela editora Cultura Cristã, né? É uma editora que todo mundo fala que é um pouquinho caro os livros lá, mas são livros que você compra e você não precisa ter medo de erros de tradução. É uma editora muito séria, né? E nós já viu algumas pessoas reclamando no Facebook de editoras que acabaram traduzindo um livro e traduziram errado, né? Colocando palavras a mais. É o que aconteceu, não sei se vocês estão sabendo, mas a edição especial que foi lançada dos livros do C.S. Lewis, pelo menos até agora que a gente viu, a versão Cristianismo Puro e Simples da Thomas Nelson tem um erro grave de tradução. Isso, eles colocaram a palavra não lá numa frase que muda todo o sentido dela. Todo o sentido, dá um contexto de ecumenismo ali muito complexo, viu? Que distorce bastante a questão da visão cristã. Então, fica aqui uma dica para você. Se você vai comprar aí o Cristianismo Puro e Simples, fica com a edição da Martins Fontes, né, que é a edição que a tradução está melhor feita, porque essa da Thomas Nelson teve um probleminha. Eu acho que eles vão notificar a editora, né, e ainda eles vão entrar em acordo com isso daí. Foi um erro proposital ou não, né? Mas é muito difícil, né? Uma editora muito grande para cometer um erro assim. Mas acontece, né? Isso. Então esse livro aqui é um livro excelente da editora Cultura Cristã, como o Jean disse, e a gente vai apresentar para vocês agora os detalhes desse livro aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, né, a capa, escatologia futura, escatologia realizada, a gente vai falar um pouquinho disso na hora que a gente for abrir aqui no sumário, né, gente? Mas é uma capa bonita até, né? Tô aqui, ó, terceira edição. Terceira edição. Vai ter uma dica legal, se você não vê um livro, que ele já tem a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, compra.
Compra, porque o livro é bom. Eu fui ver um livro de hebraico, até do nosso curso que nós faz do Instituto Reformado de São Paulo. O livro tá, se eu não me engano, da 13ª edição. Nossa, vendeu bastante, O livro é bom. Sim. O pior é quando uma editora lança um livro extremamente bom e não reimprime ele. Eu gosto de teologia sistemática, né? Tem um livro do Hermos Bravinsky, que é da editora Hoje AZ 3 Ideias. Eles lançaram no ano de 2000, 2001, uma coisa assim. O livro, né, das teologias sistemáticas, só fizeram a primeira edição. Uma sistemática extremamente boa. Você digitar aí, ó, melhor sistemática para comprar. Essa cai. E não existe mais para vender. Então. Vai saber que a editora pensa, né? Faz tempo que tem esse livro, hein? Faz tempo. Nem ele inteiro ainda, mas... De 2016, aqui novamente o desenho da capa. E aqui nós temos então algumas informações relevantes. Olha, a primeira edição, ela foi lançada em 1889. Livrinho antigo, né? Bastante antigo. Com 3.000 exemplares. A segunda edição já em 2001, com mais 3.000. E a terceira edição, que é essa que nós temos, que foi lançada em 2012 com mais 3.000 exemplares. Você pode ver, inclusive se você usar teologias sistemáticas, por exemplo, reformadas, de autores reformados, na hora que eles vão falar de escatologia, muitas vezes esse livro é citado. Sim. Muitas vezes mesmo, porque é um material muito bom, né? É um dos melhores livros, eu acho, para a questão de abilinismo, você aprender esse livro. E aqui nós temos o sumário, né, onde começa falando do prefácio, algumas abreviaturas para você ficar por dentro aí do livro. E esse livro ele é dividido em duas partes, como vocês podem ver aqui. A primeira parte, que o autor chamou de escatologia inaugurada, e a segunda de escatologia futura. E a escatologia inaugurada, o autor quer dizer que existem bênçãos escatológicas que, na verdade, elas já estão os crentes eles já desfrutam dessas bênçãos escatológicas. Ou já aconteceu, ou está acontecendo. Ou está acontecendo. Então, nós que somos cristãos, existem algumas promessas escatológicas nas quais nós já estamos vivendo elas. Isso. Inclusive... Dá um exemplo? Pode. A pessoa que é milenista, ela acredita que o milênio já está acontecendo, né? Sim, se inaugurou com a primeira vinda de Jesus. Isso. Inclusive, para falar de escatologia inaugurada, o autor começa o primeiro ponto aqui falando da perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Por quê? A gente tem, às vezes, a mania de falar de escatologia e já pensar no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, né? Que são livros com uma linguagem escatológica, uma linguagem apocalíptica. Mas não. Todo o Antigo Testamento, e na verdade a Bíblia toda, ela permeia com linguagens escatológicas. Se a gente for ver logo nos primeiros versículos da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, a gente vai ver que ali já existe uma promessa escatológica. Sim. Qual que é, Jean? Promessa que vai vir o Messias. Exatamente, nós temos ali já a promessa do Redentor, do descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente. E olha só, a serpente vai ser identificada lá em Apocalipse como Satanás. Você vê que existe uma ligação. Terceiro capítulo, você vai entender no último livro. Exatamente. E aí é bacana porque depois, se você andar um pouquinho no livro de Gênesis, se eu não me engano ali no capítulo 22, em Gênesis, nós vamos ver que esse Redentor, ele vai ser descendente de Abraão, tá? Um pouquinho mais pra frente, no capítulo 49, se eu não me engano, vai falar que ele vai ser descendente da tribo de Judá. E se a gente andar um pouquinho mais pra frente, no segundo livro lá de Samuel, nós vamos ver que o Redentor prometido, o texto vai nos dizer que ele vai ser da descendência de Davi. Olha só, existe uma promessa que ela vai se cumprindo progressivamente. Então é uma visão escatológica que só vai se cumprir lá na pessoa de Jesus Cristo. E não só isso, eu falei aqui somente do Redentor, mas nós temos também, por exemplo, profecias do profeta Joel, né, que falou sobre o derramamento do Espírito, que é uma profecia que é cumprida lá em Atos. Nós temos profecias de Isaías, que tem várias profecias sobre o Messias. O profeta Sofonias tem várias profecias que foram cumpridas no Novo Testamento. Falando de João Batista e depois de Jesus. Exatamente. Então, quando falamos de escatologia, não podemos só pensar em livros como Apocalipse ou Daniel. Só como o fim do mundo, né? Exatamente. Existe todo um contexto escatológico na Bíblia toda, e isso a gente precisa analisar com calma. Então é isso que ele vai falar sobre essa perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Já o segundo ponto, ele fala da natureza escatológica no Novo, onde ele vai mostrar que essas promessas, essas percepções escatológicas do Antigo Testamento se cumprem no Novo. Estão se cumprindo. E aí, Jean, esse ponto aqui, cara, o sentido da história, é um capítulo bem legal do livro, porque o autor vai trazer duas visões que eu me lembro, eu acho que, não sei se tem mais, mas que eu me lembro, ele vai trazer duas visões. Uma que é a visão grega, mas ele chama de visão cíclica, que é o seguinte: os gregos acreditavam que todos os acontecimentos da história, eles vão acontecer de forma redundante, num ciclo infinito, e sempre os acontecimentos se repetem na história, sempre. Um outro ponto de vista que ele apresenta também é a visão do existencialismo ateísta, onde ali eles defendem uma visão de que nada faz sentido, de que não existe sentido nenhum na história. As coisas acontecem simplesmente porque acontecem,
tá? Não tem nada definido, ninguém rege o universo, simplesmente as coisas acontecem por acaso. E aí, nesse capítulo, o autor vai defender que essas duas visões, e aí vocês me desculpem se tem mais, é que eu não lembro, mas pelo menos essas duas visões não são compatíveis com a visão cristã do sentido da história. E ele vai desenvolver isso de forma maestral, foi um dos capítulos mais legais que eu gostei no livro. E aí, como eu disse no começo, né, você vê que a gente está falando aqui que é um autor amilenista, porém esses assuntos aqui da primeira parte do livro servem para qualquer visão, para qualquer visão escatológica. Já no outro ponto ele vai falar sobre o reino de Deus, de como a pregação de Jesus Cristo era central no ensino sobre o reino, e aí consequentemente também os apóstolos também focavam muito no ensino do reino de Deus. Ele vai falar também da escatologia aqui, né? Do papel do Espírito Santo na escatologia. E olha só, esse é um capítulo que você não encontra em quase nenhum livro de escatologia, falando sobre o papel do Espírito Santo. É muito difícil achar. E nós temos a tensão entre o já e o ainda não, né? Coisa mais complicada de entender, né? Isso é muito complexo. E aqui o autor também vai desenvolver isso de forma muito legal. Ele vai citar vários pontos explicando as questões que já acontecem na nossa vida, mas ainda não de forma plena, onde o reino ele já foi implantado, né, mas não de forma integral, ainda não de forma completa, né? Muita coisa ainda vai acontecer na segunda vinda de Cristo, mas só nessa primeira parte aqui de escatologia inaugurada o autor já deita. Para mim o livro é incrível. Já na segunda parte nós temos aqui assuntos de escatologia futura. O que seria, gente? Coisas que vão acontecer ainda, né? Exemplo, morte física. Você tá vivo vendo nós, é porque não aconteceu com você Exatamente. Ainda, né? Então, se nós estamos aqui falando com você, é porque a gente isso também aí não passou aconteceu, por isso. vai acontecer, é futuro. Morte física, todo mundo vai passar por ela. Isso, né? não tem como. É a única forma de nós conseguir vencer o pecado. Isso. Então, aqui na Terra você pode lutar, você sempre vai ser pecador. A única forma de nós conseguir vencer esse mal na nossa vida é morrendo. E aí, depois da morte física, vai desencadear várias outras coisas. E o autor trouxe isso numa ordem muito legal. Porque depois da morte física, ele precisa falar da imortalidade da alma. Beleza, morri aqui, e agora? Minha alma vai pra onde? E olha só. Vai ter um podcast falando sobre isso. Exatamente, era isso que eu ia falar também. Isso. Nós temos o nosso último. Foi o último, o último. Isso. Se eu não estiver enganado. Segue o link aqui, ó, na descrição. Isso. Aqui na descrição, a imagem é essa daqui, ó. Você pode ver aqui, vai estar lá no nosso site. Esse aqui é o podcast que nós falamos sobre o estado intermediário da alma. Ele chama assim, morri. E agora? Né? E aqui o autor continua então, né, falando do estado intermediário. Depois ele vai falar sobre a expectativa da segunda vinda, vai falar sobre os sinais dos tempos, os sinais em particular, a natureza da segunda vinda, as principais posições sobre o milênio. E aqui é legal porque ele vai explicar todas as vertentes, né? Isso. Só que olha o que é bacana, ele separa um capítulo para explicar todas as vertentes. Mas aí ele separa um capítulo para fazer uma crítica específica, que é o capítulo aqui, ó, 15, onde ele fala que é uma crítica ao dispensacionalismo pré-milenista. E aqui ele vai dizer que dentre as outras visões, que obviamente é muito difícil a gente falar que está certo e que está errado, né? Principalmente essa nova vertente que tem agora do dispensacionalismo, que é o dispensacionalismo progressista, que é uma visão mais séria do que esse dispensacionalismo também que a gente conhece lá, né? Tem um filme lá, Deixados para Trás, exatamente, que é uma piada, aquilo lá é uma piada, não é bíblico, coisa nenhuma aquilo. Então ele vai fazer uma crítica somente ao dispensacionalismo pré-milenista. Por que essa visão não faz sentido biblicamente? Agora, ele vai tratar do milênio, né, do Apocalipse 20, que é o único texto que fala do milênio na Bíblia. É a super treta de Apocalipse, né? Essa é. E é muito legal, se você não entende ainda essa questão do milênio, o que significa, se são 1000 anos literais ou não, é legal você ler esse livro, porque ele vai explicar por que ele acredita na visão amilenista, de por que os 1000 anos já se iniciaram com a primeira vinda de Cristo. Para quem aí segue essa visão amilenista, é isso que acredita. E aqui ele vai explicar. Né? Ou pós também, exatamente. Nós temos depois a ressurreição do corpo, né, que é um assunto muito tratado também na carta de Paulo aos Coríntios. E aí o juízo final, a punição eterna, e ele finaliza com o novo céu e nova terra, né, que será o estado eterno e definitivo do crente. E o capítulo anterior, que é a punição eterna, vai ser o estado final daquele que não, para os perversos, para os ímpios, daqueles que não aceitaram aí Jesus Cristo como seu Senhor. Vamos mostrar um pouquinho aqui, já, como que é a diagramação do livro, né? Pode ver aqui que um espaçamento até bom, até pelo tamanho do livro. É um livro bem informado, né? Porque não tem quase margem, né? Exatamente. Você vê que quando precisa, ele tem alguns gráficos, né? Aqui explicando aqui a questão escatológica. Você vê no final aqui, ó, tem as notas de rodapé, na verdade é a nota de final de capítulo. E nós já falamos em outros vídeos aqui, né? Eu prefiro notinhas de rodapé aqui embaixo. Facilita, né? Facilita bastante, você não precisa ficar correndo lá no final para ver. Como você pode ver aqui. Quantas partes tem o livro? Nós temos aqui, ó.
368 páginas. 368 páginas. Bastante informação para o assunto só, né? Bastante coisa. No final do livro tem índice por assunto, né, que você pode pesquisar no livro. Aqui a bibliografia completa. Bastante coisa que ele consultou, né? Bastante coisa. E aí, como a gente fala, bibliografia é a hora de você chorar o bolso, né? É. Ó, só essa daqui só essa aqui do Bravinho aqui, ó. Dogmática reformada dele. Aqui tá na versão americana, né? Mas existe a versão portuguesa da cultura cristã. Custou 800 pila. 800 pila? 800 pila. E aqui nós temos então a contracapa, né? Fazendo aqui um pequeno resumo. E aqui uma declaração da Christian Today aqui. E aqui as especificações de quem é o Anthony Andrew Hoekema, né? Ele é um cara, ele é holandês, né? Ele mudou-se para os Estados Unidos em 1923, ele é mestre em psicologia e teologia, e ele é formado e tem doutorado aqui em teologia pelo Princeton Seminary, em 1953. Tá? Ele ensinou teologia sistemática no seminário calvinista aqui, né? Calvin Seminary, e escreveu também Salvos pela Graça e Criados à Imagem de Deus, dessa editora, a editora Cultura Cristã. Então, como vocês podem ver, a gente fez aqui um pequeno raso mesmo, né, rápido, resuminho do que acontece no livro. Só pelo menos você quiser comprar o livro e tem medo de não gostar dele, pelo menos tem um índice, né? Exatamente. Isso é uma coisa que acho que as editoras deviam colocar, né? Sim, é verdade. Então, olha, não é um livro tão grande, 368 páginas aí. Como tem muita informação específica, você vai precisar acompanhar com a Bíblia. Não tem como você ler um livro desse sem acompanhar com a Bíblia. Não tem como. Então você tem que ler o livro com a Bíblia do lado, indo checando os versículos. Mas é mais fácil você colocar os versículos no livro, né? Rapaz, mas você já imaginou se o cara fosse colocar e ficar enorme esse livro? Ó, se um dia eu escrever um livro na minha vida, eu vou fazer assim. Você vai gastar umas 500 páginas. A editora manda arrancar. Pois é, então, pra facilitar aí. Quem sabe não vai ter a editora do grego? Quem sabe não chegar lá, pode ser. Bom, tá aí, ó. A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hoekema, para você que quer ficar por dentro aí de assuntos escatológicos. Esse aqui é o livro. Isso é uma dica do grego hoje para vocês. Exatamente. Fique ligado aí no nosso canal, que a gente vai voltar com mais novidades para vocês de livros. Para quem está chegando hoje aqui, né, nós sempre falamos aqui, nós também temos um podcast. Você pode acessar lá do grego.com e aí você tem a nossa seção lá de podcasts, onde você pode estar ouvindo lá os nossos assuntos com mais detalhes. E faz aquele favorzinho para nós, dá um joinha no nosso vídeo aí para o canal crescer. Compartilhe com os amigos nas redes sociais, né? Compartilha lá no Facebook, nos grupos, manda no WhatsApp para a família sobre nós, né? Ajuda nós a crescer um pouco mais. E se você não é inscrito, faça favor, não custa nada, clica lá em inscrito e clica no sinalzinho lá do sininho, né? Do sininho para ele poder mandar o e-mail para você, o Google, para ele avisar quando nós colocamos um vídeo novo no canal. É isso aí. E se você quer saber de algum livro que você quer comprar e você tem dúvida, mande um e-mail pra gente, né? podcast@dogrego.com, ou você pode comentar aqui embaixo também, que quem sabe a gente já não tem esse livro na nossa partilheira, e ou talvez podemos ajudar você, né? Exatamente, talvez também a gente pode comprar, pode estar adquirindo, e quem sabe aí as editoras não começam a nos ajudar também. Se você também quiser ajudar nós, pode mandar um livro de presente. Exatamente, a gente vai fazer aqui para você uma resenha rápida do livro. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Até mais.